Olá, boa noite. Estamos às 19h36, portanto 7h30 da noite, do dia 27 de dezembro de 2022. O ano está acabando, mas para mim que sou católico, o final do ano já foi, que é o Natal. Para mim, com o Natal, inicia-se e termina um ano. Portanto, passou o final do ano para mim já. Começou um ano novo. Então, o Carnaval é uma festa profana que começa no dia 1º, como sendo o dia do Ano Novo babilônio, né? O que o pessoal não sabe é isso. É que reproduz-se o Ano Novo babilônio, que era a mais pura sacanagem do mundo. Tanto assim que era chamado, na minha época de criança, de Grito do Carnaval. Depois, naquele dia somente, ou seja, em 2 dias, interrompe-se e volta em fevereiro. E é a maior festa profana do mundo. Eu considero como artista o maior e mais belo teatro a céu aberto do planeta. Como artista. Mas como crente, acho que é a mais escandalosa festa profana que o Brasil pode oferecer como espetáculo para o planeta. Então tenho 2 juízos. Um como artista e outro como crente. Bem, vamos continuar. Esse é o penúltimo vídeo. Estamos acabando o nosso relato e passamos pelos agradecimentos de praxe a todos aqueles que merecem a nossa gratidão, principalmente os nossos 8 caribus. E feita esses agradecimentos, vamos então agora ao relato de Dom Mauro Morelli. Nós tínhamos terminado o vídeo anterior com 2 parágrafos, mais ou menos. À tarde, após telefonar para meu secretário da loja oculta, disse-lhe que no dia seguinte, que era uma segunda, pois era domingo que eu tinha me encontrado com o Dom Mauro e tinha sido coroinha da missa dele. Então, como tínhamos uma publicação de peso, eu digo aqui eu, tinha que entregar a ele e achava, disse-lhe por telefone, que essa publicação, que era Procura-se um antídoto para o olho gordo do bispo, tolheria os caminhos de Dom Mauro. Isso ainda pertence ao vídeo passado. Marcamos uma nova sessão de loja também, na quarta-feira, seria a última. No mesmo lugar e hora, Edifício Machado. Nela, eu abateria as colunas da loja secreta. É assim que se diz formalmente na maçonaria, quando se encerra os trabalhos de uma loja. Além disso, eu, depois de abrir a loja, seguindo o protocolo, que não era a maçonaria moderna, né? Nós fazíamos tudo segundo a maçonaria antiga. Dei a conhecer minha verdadeira identidade, mostrei isso no vídeo passado, mostrando que eu sou maçom de fato, pertencente ao Supremo Conselho, e proclamei extinta a loja secreta de maçons livres em loja livre. Era a única do Brasil, porque aqui nós temos a maçonaria moderna, que é obediencial. E eles não reconhecem, né, a maçonaria livre. Então, na quarta-feira, às 10 horas da noite, estava desfeita oficialmente a união Maçonaria-Igreja Católica. Com isso, nós terminamos o vídeo anterior. Agora começa propriamente esse vídeo. Fui até em casa, disse às 11 horas, e louco para colocar por escrito tudo o que eu tinha já juntado sobre Dom Mauro, para publicar no artigo que entregaria o meu secretário na segunda e Valadão imprimiria, mas só sairia na terça, porque ele teria que imprimir na segunda e só distribuir nas bancas de jornais da terça-feira. Porém, aconteceu algo inusitado. No domingo de tarde, já depois de ter marcado o encontro com o secretário da loja secreta, que seria na segunda, no dia seguinte, estou fazendo um retrospecto,
e o encerramento da mesma, que seria na quarta. Então, seriam 2 eventos na semana posterior a este domingo. Estou voltando ao domingo de tarde. Saí eu correndo de Dom Mauro e ele correndo de mim, às 10h30 da manhã, da Santa Terezinha. E nem esperei o padre Roberto terminar os batizados, que depois da missa ele batizava. E então, no domingo de tarde, por volta das 4h30, mais ou menos, eu fui visitar o vigário da Santa Terezinha. Era hábito meu. Toda tarde eu visitá-lo. Ele era muito solitário. Era muito antissocial. E chamava ele de mal educado. Entrei pela porta da cozinha. Tinha 2 entradas. A casa paroquial tinha uma entrada pela frente, com uma sareta pequena, uma mesa e uma cadeira onde ele sentava, e do lado, colocada de lado mesmo, encostado na parede, de modo que a pessoa ficava de lado para ele. Não era frente a frente. Ele ficava sentado olhando a porta e a pessoa numa cadeira lateral, colocada contra a parede, portanto, de lado para ele, tinha que virar o rosto para falar com ele. Então, eu entrei pela cozinha, porque a porta da frente mostrava que havia uma pessoa. Eu não sabia quem era, então não me arrisquei a entrar por ela. Dei a volta e entrei pela segunda entrada da casa paroquial, a cozinha. Lá, então, encontrei o padre Roberto e ele tinha ido tomar um cafezinho, o célebre cafezinho dele. Ele fumava, tomava café e fumava, tomava café e fumava. Se acusava, culpado de ser um padre e ter um vício. Então, ele me convidou para acompanhá-lo. Eu mal entrei, saí junto com ele. Ele estava acabando de tomar uma xícara de café. E aí, ele me apresentou a uma moça de cerca de 30 anos, o nome dela era Ana, a qual viera pedir ao padre a permissão para usar uma das salas da nova construção, ainda incompleta. Era um adendo que o padre Alberto estava construindo, com 6 novas salas, 3 superiores, no andar de cima, e 3 inferiores, para serem usadas como mais uma. Ela queria uma das 6 a quem o padre quisesse dar, para ser usada como mais uma comunidade eclesial de base. Agora era o máximo da ousadia. Agora eles iam fazer uma comunidade eclesial de base na nossa paróquia, na nossa igreja, no terreno da Igreja Matriz Santa Terezinha. Mas quem era que mandava? Ela já sabia que a negativa era impossível, dado que o bispo era quem de fato requisitava o local para pregar o quê? A sua revolução silenciosa. Fomos apresentados às pressas. Ela levantou-se e saiu, deixando sobre a mesa do pároco muito material, a fim de que ele ficasse a par do que seria tratado nas reuniões. Isso foi o melhor para mim. Ali tinha matéria aberta para fazer várias edições do bode, mas eu não poderia ir muito adiante mais. Sabia que a reação dele seria muito, muito, muito contundente. Logo que ela soube quem eu era, teve pressa de se retirar. E assim o fez. Foi assim que eu vi, depois que ela saiu, com meus próprios olhos, o que jamais eu poderia supor ser o discurso de ódio pregado na nova diocese de Caxias, recém-criada pelo santo bispo Dom Pedro Manuel da Cunha Sintra. Eu jamais imaginei que um bispo que não era conhecido tivesse tramado, arquitetado e, vamos dizer assim, conjugado algo de tamanha magnitude e malignidade. Era um caderno com 2 folhas, ou seja, 4 páginas, um lado do outro, pregados, grampeados. E era muito interessante, pois era apenas uma cartilha em quadrinhos. Estava escrito mesmo, cartilha da comunidade eclesial de base. Estava escrito. E o resto era em quadrinhos. Vários quadrinhos. Tudo era quadrinhos.
seria distribuída na primeira reunião. 2 deles chamaram minha atenção imediatamente. Eu logo tive a ideia de como eu usaria. Vou dizer a vocês qual era o primeiro. O primeiro deles mostrava um patrão cavalgando um empregado de 4, como se esse fosse uma besta de carga. O segundo trazia a imagem de um homem gordo, de terno, fumando um charuto, com o pé direito sobre as costas de um operário que limpava o chão na posição de um quadrúpede. Esses 2 quadrinhos me chamaram a atenção especialmente. Diziam muito, né? Para quem sabia ler, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Pedi ao vigário que me desse uma cópia deste caderno com 2 folhas, e ele imediatamente passou para mim. Não quis nem saber o que eu pretendia fazer, pois confiava cegamente na minha estratégia. Deste modo, no encontro marcado no dia seguinte, já pré-marcado, pré-agendado, né, com o meu secretário, ainda da loja secreta existente, nos encontramos diante da regional e, numa pequena saleta onde havia máquina Xerox, tiramos uma cópia das 4 páginas. Eu fiquei com a minha e ele levou as 4. Eu pedi a ele para publicar aquilo ali, que pegaria o jornal quase todo. Seria o 3º artigo, que não era imaginado. Nós supunhamos apenas 2, mas ali eu tinha um material que eu não podia deixar de fazer. Então pedi que ele desse ao Valadão o seguinte recado. O professor mandou pedir que você publique o editorial. Procura-se um antídoto para o olho gordo do bispo e distribua nas bancas de jornal na terça. E no dia seguinte, na quarta, esse material, selecionando os quadrinhos que você achar melhor. Mas, especialmente esses 2, que era um homem tipicamente patrão, de colarinho, né, bem vestido, cavalgando um coitado mal vestido, como se ele fosse uma besta. E o outro quadrinho, em que o homem gordo estava em pé, fumando um charuto enorme, né, com toda pompa, e botando o pé em cima das costas de um coitado, também quase em frangalhos, as vestes quase rasgadas, e de 4, feito um animal. Esses 2 eu pedi, especialmente esses 2 têm de estar lá. O resto ele escolhe. E faça isso em tamanho reduzido, porque senão vai ocupar o jornal todo. Ocuparia no máximo as 2 primeiras páginas do jornal. E ficaria 2 páginas para qualquer artigo maçônico que fosse do interesse do Valadão. Enquanto o Valadão preparava ambos os artigos para publicação pela maçonaria no jornal Bode, eu reunia a congregação mariana, 15 membros, e trabalhando quarta e quinta intensamente numa sala discreta ainda não totalmente construída, no prédio anexo, com um mimeógrafo, preparamos uma denúncia que chegaria a todos os estados do Brasil. Isto eu não supunha, ninguém supunha, mas Deus nos deu essa oportunidade. É que eu me encontrei com o bispo no domingo para ser coroinha da missa dele. De tarde com o padre Roberto, onde ele me apresentou Ana. E ela deixou o material e ele me deu os cadernos. Tinha vários. E no domingo, então, em Aparecida, no domingo de 8 dias, quer dizer, era 8 dias depois do domingo em que o bispo fez a missa na Santa Teresinha. Vejam bem, do domingo em que eu fui coroinha do bispo, na missa que ele celebrou na matriz Santa Teresinha, até o domingo em que haveria um congresso mariano em Aparecida do Norte, eram 8 dias. Dentro desses 8 dias haveria o golpe fatal contra Dom Mauro, que era o meu secretário da loja secreta recebia o material, que era um editorial, procura-se um antídoto contra o gordo do bispo, não citava o nome, e
uma novidade. O caderno que era para ser usado como palestra inicial na comunidade eclesial de base, que deveria ser um catecismo de perseverança, ou seja, aprofundamento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu dizia, né, lá apresentava esse material, Zafanate Planear, era a minha assinatura, e eu apresentava esse material como sendo o que as comunidades eclesiais de base achavam que era o novo Evangelho. E esperamos, então, preparamos na quarta e na quinta 500 exemplares. Foi muito trabalho, com mimeógrafo. O padre Roberto deu papel, o mimeógrafo era meu, era professor, e aquele tipo de papel especial que se reproduz, até 100 cópias, e nós fizemos 500 exemplares. Para quê? Porque nós mandaríamos 5 representantes. Moacir, eu não vou citar o sobrenome, mas Moacir, vou lhe deixar um pouquinho protegido. Era o líder inconteste da congregação. Quando eu não estava presente, ele era o líder. E ele tinha o mesmo espírito combativo que eu, pensávamos do mesmo jeito. E aí, o cardeal arcebispo de Aparecida convidou 5 membros de cada congregação mariana para um congresso mariano a acontecer na Catedral Nacional de Aparecida do Norte. Então nós mandamos os nossos 5 representantes, só que eles na maletinha levavam 500 exemplares daquele caderno, no mesmo tamanho e formato que a Ana tinha deixado, e que eu tinha uma cópia, com o devido esclarecimento que era o Evangelho pregado pelo bispo Mauro Morelli. Isso seria dito claramente, não por mim, pelo Moacir. E assim, nós, representados pelos 5 rapazes que foram, iríamos distribuir com os representantes de todo o Brasil, de várias paróquias e dioceses, e assim que nos fosse dado a palavra, cada paróquia tinha 5 representantes e tinha um momento em que era dado o direito de usar a palavra. No momento em que o nosso representante, foram 2, Carvalho e Moacir, eles se revezaram, usaram os 30 minutos, 15 um e 15 outro. Enquanto eles falavam, os outros 3 distribuíam aqueles exemplares com todo mundo, dando um caderno a cada pessoa. Imagina vocês. Gente, eram 5 representantes de cada paróquia do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, numa sala imensa da Catedral de Aparecida. Aquilo com certeza ia ter uma repercussão terrível, tremenda. Então assim foi feito. Enquanto Carvalho e Moacir falavam no microfone para todos os representantes do movimento, não é só das congregações marianas não, vejam bem, era um congresso marial, portanto de todo o movimento mariano. Vejam bem, talvez você não sendo católico não saiba, uma coisa é o movimento mariano, outra coisa é a congregação mariana. A congregação mariana é um braço, do movimento marial. Bem, aconteceu. No domingo, os meninos fizeram a coisa direitinho. Voltaram entusiasmadíssimos com o efeito causado no encontro. Todos se escandalizaram, pois certamente eles o divulgariam. Cada grupo de 5 levaria aquilo e usaria como quisessem, nos seus estados. E distribuir. Eu acho que alguém daria para o bispo, seu bispo, da sua diocese, mas os outros 4 usariam do jeito que quisesse. Desse modo, enquanto o Dom Mauro lia na terça-feira o exemplar do bode, que dizia que ele tinha um olho gordo e matava quem ele odiava, e na quarta lia
o catecismo, o novo evangelho pregado por ele nas comunidades de base, nem de longe desconfiava da ação devastadora da congregação mariana no Congresso Marial, que seria realizado no domingo vindouro. Então ele ia um na terça, que o pegava, dava uma calçarreada violenta nele, ia outro na quarta, que era fatal. Era fatal. Era um tiro no coração. E ele percebeu isso. Ou seja, domingo, ele não sabia que seria distribuído em Aparecida. Ele estava lendo aqui em Caxias. Ele sabia que Caxias, São João do Meriti e cidades adjacentes tomariam conhecimento daquilo. Talvez nem Dom Manuel soubesse, porque era muito restrito. Mas o que ele não sabia era que no domingo seguinte, quinta e sexta preparados, sábado os meninos foram, amanhecer em Aparecida, e tudo isso foi feito. Bom, nossos bravos soldados voltaram. Padre Roberto recebeu a ordem de marcar uma reunião geral com todos os membros ativos dos grupos pastorais da Igreja Matriz de Santa Teresinha, do Sagrado Coração e da Igreja de São Sebastião. Eram 3 capelas que ele governava. A Igreja Matriz, chamada Igreja Matriz Santa Teresinha do Menino Jesus, depois uma capela do Sagrado Coração e outra capela chamada Igreja de São Sebastião, todas sob sua responsabilidade. E o bispo, então, quando leu na terça e na quarta-feira, né, o jornal O Bode, ele convocou todos para uma reunião geral com todos os membros ativos dos grupos pastorais da Igreja de Santa Teresinha. Bom, claro, né? Ele queria se confrontar comigo. Nesta reunião, é claro, ele derramaria sobre mim toda a sua fúria. E na reunião ele disse que queria falar com alguém cuja ação, entre aspas, difamatória de um teólogo de calças curtas, ele falou isso, mais tarde eu vou repetir, eu usava bermuda, minha gente, o tempo todo, quando eu não estava representando o vigário nas atividades pastorais. Então, eu ficava claro, né, a quem ele estava se referindo. Então, não adiantou nada o que fizeram, né? Mas isso foi no domingo em que ele marcou. Mas o padre Roberto, o professor Edmundo, a dona Edith e todos os outros membros do Conselho Paroquial suplicaram que eu não comparecesse a essa cerimônia. Armaram um circo. Ali meu nome nem seria mencionado. Em uma narrativa fictícia, na qual o professor Edmundo e dona Edith Batalha se apresentariam como sendo os 2 personagens que governavam, né, a paróquia Santa Teresinha, em nome do pároco, eu ficaria, se eu fosse, queriam que eu não fosse, mas eu disse que eu não faria isso. O máximo que eu podia fazer era ir e ficar misturado com a multidão, porque as 5 cadeiras da linha de frente eram ocupadas pelas lideranças. E o resto tinha umas 50 ou 60 cadeiras. Seria ocupada por quem quisesse. Ficou cheio, o salão ficou cheio. Já ficou gente em pé. Minha recusa foi brutal. Eu não somente compareceria, disse, como me apresentaria como preposto vicarial. Contudo, eu temia pela saúde do nosso querido padre. E não foi difícil para eles me convencerem a desistir do meu intento. Não me confrontar com o bispo. Aceitei. Ela seria muito perigoso para o coração do padre Roberto, mas não arredei pé da minha presença. O padre Roberto disse então, se você vem, eu não vou. E a desculpa para a minha ausência é muito fácil, porquanto minha saúde está debilitada e a minha idade já avançada. Ele tinha 25 anos só de sacerdócio e a vida conturbada que ele passou na Tchecoslováquia, ele era tcheco, né? Então, isso justificava plenamente sua cadeira vazia. Ademais, o bispo supunha que aquele padre tão vigoroso e combatente tinha pouquíssimo contato pessoal com líderes paroquiais. Na verdade, nós éramos um só coração e uma só alma.
Ele não gostava de conversar com todo mundo, devido a um trauma de guerra. Vou explicar aqui rapidamente por quê. Na Tchecoslováquia, ele enfrentou a tirania e a perseguição à igreja na ocupação, quando os regimes tiranos alemães e russos, né, quando a Alemanha foi governada pelo Godinho e quando a Rússia se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a igreja foi perseguida. A maçonaria foi fechada e a igreja perseguida. Então são os dois primeiros alvos dos tiranos: maçonaria e igreja cristã. Agora que eu vou fazer uma menção especial aos meus irmãos Testemunhas de Jeová, né, que já há uns 15 anos atrás, né, acho que 25 membros do Testemunhas de Jeová, que eram missionários na África, foram torturados, foram massacrados, vivos, Testemunhas de Jeová, verdadeiros mártires. Então, minha gente, veja, eu li há pouco um escrito de um dos meus oradores, dizendo que as religiões dividem, que as religiões só fazem o que não presta, a guerra, a peste. Olha, gente, 15 homens, desculpa, 25, testemunhas de Jeová, apenas por pregar a paz e dizer que só há um único rei no universo, que todos aqueles chefes tribais são mortais, mas eles queriam ser divinizados, como os Césares. Aqui vai meu voto de louvor e o amor do meu coração para os membros da Testemunhas de Jeová, apesar de termos muitas coisas, muitas divergências. Então, voltando ao padre Roberto, ele conseguiu fugir da Tchecoslováquia junto com o padre Adolfo. Pagaram alto, juntaram muito dinheiro para isso e conseguiram. Com os coiotes, né? É assim que se chama aqueles grupos que se organizam para dar fuga a quem quer sair dos regimes tiranos. E foram aceitos ambos na Diocese da Bahia, foi o primeiro lugar onde eles aportaram como Cabral. Até que Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, sabendo do padre Roberto, o sofrimento, o padre Adolfo era mais flexível, mais maleável, portanto não sofreu tanto, mas o padre Roberto era fiel, era radicalmente fiel ao Evangelho. Então sofreu muito. E aí Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra decidiu chamá-lo como prêmio, convidando para ocupar a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Assim sofreria menos, pois o bispo Dom Mauro Morelli realmente acreditava que ele era uma marionete nas mãos de um pequeno grupo do qual eu era o líder. Então, ele estava a salvo. Aqui eu estou tentando deixar, vamos dizer assim, esconder um pouco duas pessoas notáveis, que um representava a maçonaria e outro a igreja, e essas duas instituições são inimigas mortais. Agora você vê, eu estava como o mensageiro de Zeus, Mercúrio, servindo apenas de elo entre um e outro, porque ambas confiavam em mim. O líder, que eu estou evitando falar o nome dele, na verdade era ele quem dirigia tudo, estou evitando falar nele, estou tentando tirar o padre Roberto o mais possível da cena, mas eu era apenas o Mercúrio, era o Hermes de asinhas na cabeça e nos pés, que fazia a ligação entre os dois grupos, os 8 membros da Igreja de Santa Teresinha e os 9 da maçonaria do Caxiense, porque ambos os grupos confiavam em mim. Então, o que eu dizia para um grupo, que ele não confiaria se fosse dito por outra pessoa católica, ele acreditava. E o que eu levava da maçonaria para os católicos, dizia, eles, que se fosse dito por outro maçom, não acreditariam. Então, assim, meu papel foi importante por causa disso. Eu era um elo numa corrente que tinha 86 nós. Então, o bispo estava extremamente enganado. Eu não era o líder, eu era apenas um mensageiro. Chegou, enfim, o dia da visita oficial de Sua Majestade Diocesana.
chegou com todas as pompas e honras, nariz em pé, dizendo: vim para vencer, veni, vidi, vinci, como César disse nas Gálias. E todo mundo estava já lá no salão, inclusive eu com a minha esposa. Todo mundo esperando o insignificante, com temor e tremor, sem saber que ele sabia de tudo que estava ocorrendo. Eu, entre os presentes, na qualidade de mero frequentador das missas e solenidades paroquiais, claro que isso não ia dar certo. Esse circo armado por Dona Edith, Dom Dilon, Monsenhor Vogiani, professor Edmundo, não ia dar certo. O bispo ia desmontar isso no instante. Eu sabia disso, mas fiz aquilo que eles acharam que eu deveria fazer. Então, éramos um corpo. Os cabeças, né, eram dois. Eu era apenas o comunicador, eu era o mensageiro. Mas estou tentando deixar, agora estou tentando, termina que a coisa está ficando mais clara. Mas estou tentando deixar no anonimato esses dois líderes, né, deixando eles o menos visível possível. Mas essa estratégia deles não deu certo, não funcionou. E eu sabia, não ia funcionar. O bispo não ia cair naquilo. Era uma tolice. Por quê? Porque Dom Mauro Morelli era um guerreiro de fato. Ele vinha disposto a matar ou morrer. Isso foi que me disse o meu amigo motorista dele. Marlanf, eu falei, fala, Fábio. Ele disse: Dom Mauro Morelli saiu daqui, não me levou com ele, foi dirigindo pessoalmente, e ele disse: hoje eu vou disposto a matar ou morrer. Eu falei: só me resta esperar. E assim terminamos agora, aos 32 minutos e 18 e 20 segundos, vamos chegar aos 35 talvez, a narrativa, que é a penúltima, né? O próximo vídeo encerra tudo, deixando vocês no suspense do que é que vai acontecer dentro do Salão Nobre, né? Com cerca de 60 pessoas, 15, 20 mais ou menos ocupavam posição de destaque, mas o bispo estava interessado em uma pessoa só, somente uma. Era essa pessoa que ele ia ali buscar, e ele pretendia esmagar essa pessoa. O que ele não sabia era que ele já fora esmagado, pois em Aparecida todos se escandalizaram com aquele material que foi deixado lá. Cada 5 membros do movimento marial, entendam bem, não era mariano, não era um congresso mariano, era um congresso marial. Então, todas as devoções a Maria Santíssima, a Legio Maria, né, todas as devoções a Maria Santíssima, então reuniam-se no congresso em Aparecida do Norte. O congresso São Mariano é apenas mais uma, por isso nós fizemos 500 exemplares. Não sei se distribuíram todos. Né? Eu sei que os meninos, enquanto Moacir Carvalho falava no microfone, eles estavam distribuindo e voltaram animadíssimos com o resultado, porque o estupor tomou conta de todos. E eles perceberam, quando cada paróquia, quando cada vigário, quando cada bispo souber que isso está acontecendo, Dom Mauro virará pó. E foi o que aconteceu. Mas deixemos os detalhes para o próximo e último capítulo. Então, agradeço a todos, né? Se não der o seu like, deem, é muito importante, não custa nada. Peça ao seu amigo para usar o nosso canal, inscrevam-se, né? Então, mais uma vez, peço a vocês, não estamos aqui de brincadeira. Não comecei a gravar esses vídeos pensando na monetização. Pensei em contar verdades. Olha, eu fiquei em segredo tudo isso durante 25 anos. Seria igual à Revolução 64.
Só que a Revolução 64 foi uma revolução resolvida pelos generais da 3ª, 4ª região militar, sei lá, 5ª, 6ª, presidente da República, governador do Rio Grande do Sul, e essa não. Essa seria mais perigosa. Ela eclodiria como fogo de monturo. Sabe o que é fogo de monturo? Não. Monturo, você chega num local, vai jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo, e o sol bate e seca aquele lixo que ali. Quando você joga qualquer coisa, um cigarro, qualquer coisa acesa, queima por baixo, e quando sobe, faz vum! E numa explosão, aquilo tudo acende de uma vez. Pois foi o nosso trabalho, foi esse. Era o que o Dom Mauro pretendia fazer. Nós nos antecipamos. Então, o fogo do monturo fomos nós que acendemos. E aí, vamos ver no próximo capítulo como é que vai acontecer, será o detalhe. Então, até o próximo capítulo. Já antecipo, boas festas a todos, embora para mim não tenha importância nenhuma. Para mim, a comemoração do Ano Novo da Babilônia é apenas um fato histórico, um escândalo, como cristão, para mim como cristão, e como artista, como eu já disse, o maior teatro, o mais belo espetáculo artístico a céu aberto do mundo. Então, assim, até o próximo.